Eu estava pensando, enquanto tudo estava acontecendo, o programa estava se desenrolando, eu estava pensando em todo isso que é feito ao longo do mês, que tudo isso aconteça, não é? Vocês estão lindas, vocês também estão lindos, de branco, de vermelho. Esse arranjo do templo aqui está maravilhoso, e nós aqui então dando uma beleza a mais para tudo isso. E as comemorações natalinas são coisas antigas aqui para nós. Eu sei que não somente para nós, mas para tantas outras igrejas, mas para nós em especial. Eu me lembro que no passado, né, aqueles mais antigos, nós montávamos, era o outro templo, nós montávamos todo um palco, tinha uma cortina, e tinha peça, e tinha os profetas, e um monte de participantes, de atores, todos de graça, né? Isso era maravilhoso, né? E voluntário, e era coisa maravilhosa, e a gente tinha o maior entusiasmo de vir ensaiar, e ficava aqui até tarde para ensaiar, para transmitir a mensagem de Natal. E hoje não é diferente, embora as formas de fazer as coisas, ou de comemorar o nascimento de Jesus é diferente, mas o empenho, a dedicação, o esforço é o mesmo. Eu acredito que vocês ensaiaram bastante para que se apresentem hoje para nós, e principalmente para esse Jesus maravilhoso. Tem um grupo de crianças que estão ensaiando já há vários domingos, para que em breve, eu acho que o domingo que vem, não é isso? Eles possam se apresentar aqui também, demonstrando a alegria pelo nascimento de Jesus. Então eu fico pensando como esse Jesus é importante, como foi significativo o nascimento de Jesus. Não somente é importante para nós, não somente nós festejamos e nos alegramos pelo nascimento de Jesus, mas também as pessoas, na época em que Jesus nasceu, também receberam essa notícia e ficaram admiradas, maravilhadas com tudo aquilo. Eu fico imaginando, ou tentando imaginar, o trabalho desses anjos, né? Ou do anjo. O anjo que aparece a Maria para falar com ela, o anjo que aparece a José para falar com ele, o anjo que aparece aos magos, o anjo que aparece aos pastores. O anjo acho que se cansou, né? Porque corria para lá e corria para cá e anunciando o nascimento de Jesus, não é? Acho que isso de fato era algo que marcou muito para aqueles anjos, como também marcou muito para as pessoas que receberam a notícia. E eu quero então reservar o texto de Lucas. Tá, vou deixar aqui, ó. Eu quero reservar aqui o texto de Lucas, no capítulo 2, vou ler apenas 3 versos, o 9, o 10 e o 11, quando o anjo aparece aos pastores. Lucas capítulo 2 diz o seguinte: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu aos pastores que tomavam conta dos rebanhos em Belém. E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu o Salvador. Essa foi a grande notícia que o anjo foi dar àqueles pastores. E eu então fico imaginando, ou tentando imaginar, a importância do nascimento desse menino chamado Jesus. Qual é a importância que deveria ter para aquelas pessoas, e qual é a importância que deve ter para nós? Talvez aqui nós enumeraríamos alguns motivos que julgamos importante para o nascimento de Jesus. Mas eu quero compartilhar apenas que é justamente o fato desse Deus estar conosco.
que o André, de forma muito bem, nos disse no início desse culto. A partir do nascimento de Jesus, Deus decidiu estar conosco. Significa dizer que você não está mais sozinho. Às vezes, na sua solidão ou solitude, às vezes em algumas preocupações, às vezes em algumas decisões que você precisa tomar, às vezes diante de uma multidão de gente, mas você se sentindo sozinho, às vezes diante de uma enfermidade, onde você se sente sozinho, ou às vezes até diante de uma idade avançada e talvez esquecido pelas pessoas de um modo geral, mas você nunca está sozinho, porque Deus decidiu estar conosco. Quando Jesus nasce, também a humanidade ganha essa possibilidade de ter Jesus consigo. Nós não estamos mais sozinhos. Então, se há um motivo maior para nós celebrarmos o Natal, se há um motivo maior para nós agradecermos a Deus a vinda desse menino, é o fato de nós nunca mais nos sentirmos sozinhos. Nós não precisamos mais sentir, porque Ele prometeu estar conosco. É o Deus conosco. É o Deus, na pessoa de Jesus, que decide habitar conosco. Jesus veio, habitou entre nós, habitou entre os seres humanos, ensinou uma série de coisas, viveu com essas pessoas uma série de coisas, e quando Ele foi para o céu, o que Ele disse? Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo e Ele estará com vocês todos os dias. Portanto, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. E se você em algum momento sentiu solidão, se em algum momento você sentiu estar só, saiba de que o Senhor está com você todos os dias. Fico pensando também que não haveria um ambiente mais natural e simples do que o campo, e pessoas simples como os pastores, para que esse anjo pudesse se apresentar. O anjo chega e diz a esses pastores: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Por que o anjo aparece a pastores que estavam no campo? Por que será que o anjo aparece justamente a pastores? Porque, segundo os estudiosos, esses pastores eram tidos como pessoas à parte da sociedade. Eram pessoas marginalizadas. Eram pessoas dos quais os líderes religiosos proibiam que os seus judeus comprassem destes pastores carne, leite ou a lã. O judeu era proibido, segundo a orientação dos líderes, os judeus eram proibidos de comprar dessas pessoas, justamente porque essas pessoas não eram bem vistas diante da elite. Também esses pastores, por ter baixa renda, havia suspeita de que estes tais pastores, eles roubavam para poder sobreviver, para poder manter-se. Eles roubavam ou eram pessoas desonestas. Então, olha como foram se formando preconceitos em relação a esse grupo de pessoas. Possivelmente por esses motivos, foram tirados desses pastores os privilégios cívicos. Eles não são considerados judeus. Eles não podem pertencer à nossa classe, porque afinal de contas, eles são pastores de ovelhas. Só para que vocês possam ter uma ideia, a ponto que isso chega, havia uma literatura da época chamada Midrash. E esta literatura, falando a respeito do Salmo 23, que fala do pastor, dizia o seguinte, que nenhuma profissão do mundo era tão menosprezada quanto a do pastor de ovelhas.
Está lá na literatura Midrash: nenhuma profissão do mundo é tão desprezada quanto a de pastor de ovelhas. Sendo assim, quem são essas pessoas? Elas não são ninguém. E é justamente a estas pessoas que o anjo aparece para comunicar-lhes que Jesus nasceu. E que eles eram pessoas importantes, sim, porque a salvação veio para estas pessoas também. Eu não sei como você se sente aqui nesta noite, ou você que nos assiste. Talvez você se sinta excluído por não merecer a salvação. Quem sabe por se considerar um pecador, ou alguém que erra o alvo, erra os ideais que Deus tem para você. Então, você não se considera como alguém merecedor de alguma coisa. Eu já vi esse discurso. Pessoas dizendo isso: eu não mereço nada de Deus porque eu não sou digno disso. Já ouvi alguns discursos. Talvez vocês que nos assistem possam pensar dessa forma. Ou talvez você se sinta excluído por não ter um conhecimento, como muitos têm, um conhecimento intelectual. Talvez você até uma pessoa em formação ainda, com poucos conhecimentos, não se sinta merecedor de tão grande salvação. Ou até por ser alguém de poucos recursos financeiros, não é? Eu tenho um trabalho simples, eu trabalho num lugar simples, eu ganho pouco, eu não sou como este ou como aquele, muito mais favorecido economicamente, então eu não mereço essa salvação. Mas eu acredito que esse texto está aqui justamente para nos mostrar que a salvação é para todos. A salvação que Jesus oferece é para qualquer pessoa, de qualquer classe, de qualquer cultura, de qualquer cor, de qualquer nação. Então, se nós temos que celebrar esse Jesus, nós temos que celebrar e muito, porque esse Jesus veio para todas as pessoas. E graças a Deus por isso. Ele não veio trazer salvação para um grupo específico, para uma elite específica, para uma minoria, tão somente, mas ele é para todos. Inclusive o anjo deixa isso muito bem claro. E a salvação veio para todos. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Talvez você não seja membro ainda desta igreja. Então você se sente apenas um convidado que veio assistir um programa, que veio assistir algumas músicas. Mas Jesus veio para você também. Jesus também veio dizer para você que a salvação, ela pertence a todo aquele que crê. Eu estava na sexta-feira ouvindo as apresentações aqui da SEB, e um dos grupos que aqui participaram cantando era o grupo das pessoas com deficiência. E aqui pensando, será que Jesus veio para essas pessoas também, deficientes? E eles não se expressam claramente, nós não entendemos exatamente aquilo que eles estão dizendo. Será que Jesus veio para eles? Evidente que sim, evidente que sim. Esses pastores considerados exclusos da sociedade, porque não pertenciam à linhagem ou à pureza judaica, o anjo aparece a eles e diz: olha, eu venho trazer para vocês uma nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que na cidade de Davi vos nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. E Ele então é para todos nós, e graças a Deus por isso. Mas eu quero ainda chamar a atenção de vocês para aquilo que está no verso 11, porque diz que este que nasceu, Ele é Salvador, Ele é Cristo e Ele é Senhor. E provavelmente
para desmistificar algumas coisas que não estavam muito claras e provavelmente não ficou ainda muito clara, mesmo depois da vinda de Jesus. Quando o anjo diz que ele é Salvador, algumas pessoas então já imaginavam assim, bom, então vamos receber alguém que vai nos salvar do domínio romano, algum homem que vai dominar a política e vai então exercer força diante desse domínio romano sobre nós, judeus. Mas o anjo não veio dizer isso, que Jesus veio com essa finalidade de ser um líder político, um líder libertador. Outros talvez esperassem um Salvador que os livrassem das enfermidades e dos sofrimentos. E talvez esse é um dos motivos porque tantas pessoas foram atrás de Jesus para receber dele a cura. Embora ele tenha poder para isso, mas o papel principal dele não foi esse. Ele veio para salvar as pessoas dos seus pecados. O anjo, então, é muito claro em dizer a respeito desse Salvador, que livraria as pessoas dos seus pecados e da morte eterna. Essa dificuldade que nós temos de agradar a Deus, essa dificuldade que nós temos de fazer a vontade que Deus espera da sua criatura, que somos nós, isso é difícil para nós, por nós mesmos. Mas Deus providenciou alguém que pudesse nos ajudar. E por isso esse Jesus está conosco, justamente para potencializar aquilo do qual nós temos dificuldade de realizar. Ele veio nos ajudar a ser melhores. Por isso hoje nós cremos não somente que Ele veio nos salvar, nos livrar do pecado e nos dar a salvação, ou seja, nos livrar da morte eterna, mas como também Ele veio para nos tornar pessoas melhores. Ele veio para nos tornar pessoas melhores. Como uma música que vocês cantaram aqui, não é? Para que nós possamos ser parecidos com Jesus, ou semelhante a Jesus, um coração semelhante ao dele. Ele veio justamente para isso, para nos potencializar a sermos pessoas melhores. A outra palavra, além da Salvador, a outra palavra que aparece aqui é a palavra Cristo, que é uma palavra grega que em hebraico significa Messias, e ambas querem dizer a mesma coisa, ungido. Esse Jesus não apenas seria o Salvador, mas seria alguém ungido. E essa palavra ungido era utilizado para ungir principalmente as pessoas de autoridade, os reis em especial. É como se estivesse dizendo, essa pessoa que vai nascer, além de ser o Salvador, que há de dar um sentido novo para a nossa vida, é uma pessoa que tem total autoridade. A sua palavra tem peso. Não é qualquer pessoa, mas é uma pessoa que tem autoridade. Lá em Lucas, no capítulo 4, diz que Jesus, já crescido, deixava as pessoas maravilhadas com seus ensinamentos, pois a sua palavra tinha autoridade. Jesus tem autoridade, por isso ele era ungido. Mas também uma terceira palavra, além de Salvador e Cristo, é Senhor. E a palavra Senhor representa aqui a divindade, o próprio Deus. Tanto que no Novo Testamento nós vamos encontrar expressões Senhor ligadas a Deus, mas também ligadas a Jesus. Porque nós estamos falando da mesma pessoa, o Deus Pai, o Deus Filho. Jesus é Senhor, ou seja, Jesus é Deus. Significa que Ele não somente nos criou, como também Ele quer ser o nosso dono, o nosso proprietário. As pessoas que querem conduzir as suas próprias vidas. E Jesus está a dizer, olha, eu quero ajudar você,
ou quer estar à frente da sua própria vida, conduzindo e orientando a sua vida. Quantas pessoas que querem andar com as suas próprias pernas, entendendo que tem toda a sabedoria suficiente, tem todo o conhecimento suficiente, tem todos os requisitos suficientes para se autogovernar. Quando Jesus vem, nasce para dizer: eu sou o Senhor. E eu venho então para ser o seu dono, o seu proprietário. E Ele tem toda a capacidade para isso, pois é Ele quem nos liberta de qualquer domínio do pecado, de qualquer aprisionamento do pecado. Nós precisamos de Jesus. Todo ser humano precisa de Jesus. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus é o caminho. E ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Jesus. Meus queridos, quando nós entendemos isso nesse Natal, no nascimento de Jesus, como o Natal se torna importante para nós. Como o Natal se torna muito mais significativo do que tão somente estarmos presentes num ambiente como este e presenciarmos músicas bonitas como haveremos de presenciar. Quando paramos para pensar que Jesus veio para ser o meu Salvador, para me orientar a minha vida, quando Ele me dá essa oportunidade, independente de quem eu seja, Ele veio e me escolheu para isso. Quando esse Jesus vem para ter autoridade sobre a minha vida, porque Ele sabe exatamente o que fala, o que faz, o que orienta. Quando Jesus vem para ser o meu proprietário, o meu dono, e eu apenas ser o servo dEle e dizer: Senhor, qual é a Tua vontade para a minha vida? Aí esse Natal passa a ter um novo significado para você. E o texto ainda vai nos dizer que depois que esses pastores se direcionam para o local onde Jesus estava, lá no berço ainda, com a sua mãe e com o seu pai, esses pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tomara, oxalá que cada um de nós também possamos glorificar a Deus por tudo aquilo que nós já estamos presenciando, por todas as belezas que nós estamos ouvindo acerca de Jesus, por aquilo que nós ainda haveremos de ouvir, que nós também possamos retornar para os nossos lares e glorificarmos a Deus, agradecermos a Deus, festejarmos, apreciarmos e louvarmos esse Deus, pelo fato dele ter enviado esse Jesus e mudado todo o curso da nossa vida. A Bíblia diz que nós éramos como pecadores, como ovelhas errantes, sem pastor, perdidos, mas Jesus veio trazer direcionamento para nós. Nós já sabemos para onde nós temos, nós já sabemos o que nós devemos fazer aqui, porque Jesus é essa pessoa quem faz por nós. Então que nesta noite, se você ainda não teve a oportunidade, que você convide Jesus para fazer parte da sua vida. Jesus, entra no meu coração a partir de hoje. O Senhor nasceu, nasça também no meu coração. Que Deus nos abençoe tremendamente.